Vamos falar sobre essa vitória em cima do Vitória por 2-1 em São Januário. Né? Se o time tivesse feito por onde nos últimos jogos, São Januário estaria lotado. A vitória de 2-1 sobre o Rubro Negro Baiano foi visto por... Foram vendidos 10.758 de ingressos e com a presença de 11.094 torcedores, sendo que 388 entraram com gratuidade, 200 por lei e 180 pela tribuna. A renda do jogo foi R$ 539.609. Olha, não foi uma exibição exemplar, não foi mais exibição espetacular que a gente gostaria de ver o Vasco fazendo, mas deu para o gasto. Não foi uma vitória que a gente fica com esperança ainda de um time ter uma campanha melhor no brasileiro, mas aliviado. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, está com 6 pontos na 13ª colocação. Amanhã o Fluminense enfrenta o São Paulo, no Morumbi, se eu não me engano. Seja qual for o resultado, o Vasco não volta para a zona de rebaixamento. Se o Fluminense pontuar, coloca o Corinthians na zona. Se eles perderem o Tricolor Laranjeiras, que está na zona no momento, continua lá. Então, valeu pelo resultado em si. No primeiro tempo, mostrou por que as duas equipes estão na zona de rebaixamento. Todo mundo com medo de jogar, de propor jogo, se arriscar. Aí foi mais vergonhoso para o Vasco, que estava jogando em casa com esse medo. Dá para entender até certa insegurança, posso dizer, por causa dos últimos resultados. Todo mundo nervoso, deu para entender, mas não é o que se espera de quem veste a camisa cruzmaltina. Seja como for, todo jogo tem que jogar para ganhar, todo jogo tem que ousar. E a gente viu o Vasco burocrático no primeiro tempo. Foram raras chances de gol no primeiro, praticamente não houve. Né? As raras foi um chute do Gamados que desviou, quase matou o goleiro do Vitória, e só. No segundo tempo, logo no inicinho, entrou o talento do Paé. O Paé que teve no primeiro tempo, assim como todo a equipe do Vasco apagada, mas craque, não precisa jogar bem o tempo todo. E um ou dois lances, ele resolve a partida, foi isso que aconteceu. Uma batida de escanteio do Paé, o Maicon subiu mais alto que a defesa do Vitória, escorou de cabeça para cá, os 5 do segundo tempo. E foi, aliás, foi o primeiro gol do Maicon com a camisa do Vasco. Ele chegou no ano passado, mas somente agora fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E um pouquinho depois do primeiro gol, o Paé, que só ele sabe um lançamento, parecia improvável, encontrou o Vigete na cara do gol e ele, de pocheta, só tirou o goleiro do Vitória para fazer 2-0. Tranquilo? Que nada. Eu acho que até parecia que ia administrar sem maiores problemas. Até que na lateral direita já tinha um certo problema, na verdade, já que o João Vitor morreu o campo. Aliás, espero que seja o Álvaro Pacheco, ou seja outro, um treinador, que seja quem for, o Ortigati, um antigo preparador, ou já que o antigo preparador está à espera se a nova comissão técnica
quer ele ou não, né, na comissão técnica, está lá em casa. O Vasco pediu para ele ficar em casa esperando a nova comissão técnica. Que não dá com o Daniel Félix. O time morre na metade do primeiro tempo, morre na metade do segundo tempo. E o João Vitor estava desgastado fisicamente, que virou um corredor no seu lado. E os Vitórias chegavam lá ali com perigo, embora a defesa do Vasco cortava. Até que houve a substituição, entrou o Paulo Henrique no lugar do João Vitor e o Matheus Carvalho no lugar do Saforza. E o Matheus Carvalho, eu não gosto daqueles apelidos, a forma que a torcida fazia apelido pejoramente dele, devido ao apelido de Cocão e da origem dele, já que ele veio de Pernambuco, veio do Náutico. Eu não gosto daquilo, mas eu acho que ele sentiu a pressão do jogo da torcida vinha tendo devido aos maus resultados. E desde quando ele entrou, ele errou tudo que ele tentou, inclusive um passe bobo que originou um gol do Vitória, que acendeu o Vitória na partida. E até então o Vitória estava morto, chegava na ponta direita deles, na esquerda, desculpe, nas costas do João Vitor, mas a zaga cortava sem maiores problemas. E o erro do Matheus Carvalho colocou o Vitória de novo na partida. E aí foi aquela tensão. Embora o Vasco geralmente cortava bem as tentativas do Vitória tentar chegar ao empate, até que um erro do Léo, por sorte, o jogador do Vitória agrediu sem a bola o Bruno Prachetes. Aliás, eu ainda não sei o que faz o Bruno Prachetes no Vasco, que ele até jogava bem no ano passado, até outubro. Depois daquilo ele, não sei o que aconteceu com o futebol dele, que ele desapareceu. E aí ele entrou no lugar do Payet aos 15, 16 do segundo tempo, porque o Payet vem de lesão, não tem como ele jogar todos os 90 minutos ainda. Então ele era uma substituição que estava previsto acontecer, muito provavelmente no sábado que vem às 9 da noite, contra o Flamengo, no Maracanã. O francês jogue mais tempo que jogou hoje. E até o Payet disse na saída do jogo para a Premier, falando justamente do que o Vasco precisa aprender, terminar os jogos. A concentração do time tem que estar focada do primeiro ao último minuto do time, depois de abrir resultado. Ela simplesmente relaxa como se tivesse já matado o adversário. É um perigo. É sempre 2-0, um resultado perigoso, precisa de atenção. E como diz a frase máxima no futebol, só acaba quando o juiz termina. Então tem que estar focado nos 90 minutos, e nisso o Payet tem razão, que o time precisa ficar atento até o apito final. Bom, então valeu pelo resultado, não pela atuação da equipe. Talvez uma vitória como essa, né, que antecede um clássico regional, aumente a confiança da equipe para o restante da competição, né? Já que agora vai vir um clássico contra o Flamengo, vencendo ou o importante agora é pontuar, tentar ganhar aí uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento. É o que importa agora. Depois, no retorno, depois de chegar nos 42 pontos, a gente já começa a visualizar uma coisa melhor. Antes a gente pensa em só se livrar matematicamente da zona de rebaixamento.
Bom, como eu disse, valeu o resultado. Agora esperar o clássico, que ainda, pelo visto, não será com o Álvaro Pacheco. Ainda estou na procura de um colega lá de Portugal, que conhece o trabalho do Álvaro Pacheco, para os torcedores vascaínos, a gente mesmo ver o que esperar dele. Porque eu tenho um trauma muito grande no Sapinto. Aliás, o Sapinto merece um destaque também. Ele foi campeão lá do time lá da quarta e quinta força lá do futebol europeu. E teve torcedor aí dizendo que ele foi injustiçado no Vasco. Tem alguns, não vou generalizar, lógico, até porque eu sou vascaíno, também terei me generalizando, mas tem torcedor que é bipolar. É sério que aquele time em 2020, tem alguns que acham que tinha um timaço. Bom, mas... E vamos falar também sobre o basquete, que venceu o Bauru, o 95 a 87, forçou o quinto jogo, indecisivo, né? Quem vencer vai para as semifinais da NBB, e o jogo será terça-feira no Tijuca Tênis Clube, e quem for com a camisa do Vasco não paga nada, de graça. É sério. Quem for com a camisa do Vasco não paga ingresso. Quem já comprou ingresso, o Vasco vai devolver 100%. Irmãos vascaínos, vão para o Tijuca Tênis Clube empurrar o time nos 90 minutos. Já estou acostumado com o futebol, com os 4 quartos para o Vasco chegar na semifinal. Se chegar na semifinal, pega o Flamengo para ver quem vai para a final da NBB. Bom, e voltando ao futebol, é preciso realmente focar nessa atenção, né, durante os 90 minutos, que sábado é guerra. Né? Posso assim dizer que clássico, todos querem ganhar. Eu espero até que tenha atuação como teve, boa no Campeonato Carioca. Não venceu por um detalhe, como poderia ter perdido aquele 0-0, né, já que o Gabigol perdeu pênalti, mas também podia ter vencido, já que o Vaeca deu uma cabeçada que a zaga do Flamengo tirou em cima da linha. Então eu espero uma atuação até que os jogadores joguem atentos nesse caso. Então é isso, galera. Depois, amanhã vai ter a versão editada, que a gente vai falar de um babaca que era treinador do vôlei sub-17 também. Até mais.